Ok, prepare-se. Quantos continentes você conhece no mundo? 6 ou 7? Bom, e se eu falasse que, no futuro, estariam faltando alguns deles? Vamos ver o que o nosso planeta nos reserva. Vamos começar do início de tudo. Bom, isso seria o Big Bang. Que tal 1755? Sim, naquele ano aconteceu um enorme terremoto em Lisboa, capital de Portugal, com consequências catastróficas. A cidade quase foi demolida pelos tremores, que terminaram em um enorme tsunami que, depois, tudo se acalmou e, por mais de 200 anos, não ocorreram mais desastres naturais. Mas então, em 1969, outro tremor de terra sacudiu o oeste português. Este mais suave, já que o país estava melhor preparado para esse fenômeno, mas ainda assim foi considerado muito perigoso. Foi depois disso que o geólogo marinho João Duarte começou a observar as placas tectônicas abaixo de Portugal. Ele estava preocupado com esses terremotos por um único motivo: eles não eram normais. Mas antes de entrarmos em detalhes aqui, precisamos entender o que exatamente é um terremoto normal. Veja só, terremotos acontecem quando duas placas tectônicas se encontram e uma delas é forçada para baixo da outra por causa da gravidade e pressão. A área onde isso ocorre é chamada de zona de subducção e é basicamente uma fratura ou falha na fundação rochosa da Terra. Agora, você consegue imaginar uma placa tectônica? Lembra dessas coisas no tempo da escola? Sabe, as grandes peças que compõem o quebra-cabeça que é o nosso planeta. Vamos usar uma das maiores delas para entender o tamanho dessas coisas. Pegue um mapa do mundo e encontre a América do Norte nele. O continente é parte da placa tectônica norte-americana, mas não é ela inteira, longe disso, na verdade. A placa abaixo da América do Norte se estende para o Nordeste e cobre toda a Groenlândia e suas águas costeiras. Enorme? Claro que é, mas isso não é tudo. Também se estende para o extremo norte, atravessa o Ártico e desce o outro lado do mundo para chegar a partes do leste da Rússia e do Japão. Agora isso é mais do que enorme, é simplesmente gigantesco. E o mais interessante é que as placas nunca realmente estão em um único lugar, mas em constante movimento, flutuando no planeta, se preferir ver assim. Então, agora que você percebe a escala, imagine isso. Uma placa do tamanho da norte-americana bate em outra igualmente grande, por exemplo, a do Pacífico, e uma delas passa sob a outra ao longo da costa oeste pela famosa falha de San Andreas. Como as duas placas estão bem abaixo dos nossos pés, é impossível não sentir a colisão delas. É assim que os terremotos se formam, e não apenas eles. As erupções vulcânicas também são resultado do movimento tectônico, da mesma forma que o infame Anel de Fogo do Pacífico e as formações montanhosas e as trincheiras oceânicas. Então, o que é tão incomum sobre um terremoto em Portugal? A questão é que este país está longe de qualquer falha tectônica e a placa na qual está assentado é plana. A chance de um terremoto deveria ser praticamente zero, e ainda assim aconteceu 2 vezes em apenas 2 séculos. Isso é como alguns segundos em uma escala geológica. De acordo com o que sabemos, é um verdadeiro quebra-cabeça. Pelo menos era, até que João Duarte, que eu mencionei anteriormente, encontrou a resposta. Ele e sua equipe monitoraram a área de Portugal por mais de 10 anos, utilizando tecnologia de ponta para solucionar este enigma de tremer a Terra. E finalmente, em maio de 2019, o pesquisador publicou os primeiros resultados de sua pesquisa. E parecia uma má notícia. O time de Duarte descobriu que a placa que eles estavam observando estava passando pelo processo de serpentinização. Não, isso não tem a ver com cobras. É um processo natural quando a rocha no fundo do mar absorve a água. Ela literalmente serpenteia dentro das rachaduras e fissuras na placa tectônica, e a pressão dela torna a rocha mais fraca. Contudo, assim que ela atinge um certo nível, o fundo do mar basicamente se torna desequilibrado. Se as rachaduras no interior da placa forem grandes o suficiente, a água encontra um caminho para dentro dela, fazendo com que as camadas da rocha se afastem umas das outras. Deixe-me dar um exemplo. Digamos que você está dirigindo em um dia ensolarado. Acabou de colocar pneus novos, o que significa que eles têm uma boa aderência na estrada. Mas então, de repente, começa a chover. E em um piscar de olhos, já está caindo o mundo. A estrada é rapidamente coberta por uma fina camada de água e seus pneus começam a perder aderência.
Se você não for cuidadoso, pode facilmente voar para fora da estrada, porque a fina camada de água entre seus pneus e o asfalto é realmente suficiente para levantar o seu veículo e fazer com que ele comece a aquaplanar. A mesma coisa acontece quando a água fica entre as camadas de uma placa tectônica. Elas têm densidade diferente, então já estão naturalmente divididas. A água, por sua vez, as separa ainda mais, fazendo com que a camada superior deslize da inferior. Dado o tamanho da placa eurasiana, da qual Portugal faz parte, esse movimento pode ser comparado com duas placas tectônicas indo uma para baixo da outra. E como eu falei antes, quando isso acontece, os terremotos estão prestes a ocorrer. Então, mistério resolvido, certo? Mas o que dizer do descascamento de uma placa tectônica? O que acontecerá com o planeta quando a camada superior finalmente se desprender? Bom, Duarte tem sua própria hipótese sobre isso também, e estava realmente animado em compartilhá-la em várias entrevistas. Veja só, quando as massas tectônicas se movem, eventualmente esbarram umas nas outras. Por enquanto, há um número definido dessas placas e elas estão se movendo a uma velocidade muito lenta. Mas, se uma nova aparecer no futuro, ela preencherá o espaço entre as já existentes e criará ainda mais solavancos entre elas. Não é difícil adivinhar que isso causará muito mais terremotos e erupções vulcânicas, mas isso não é o pior. Embora talvez pior não seja a palavra mais apropriada aqui, é melhor falar mais emocionante. A novíssima placa tectônica passará por baixo do Oceano Atlântico e colidirá com várias outras ao mesmo tempo. Será empurrado sob algumas delas e por cima de outras, mas o resultado será o mesmo. Mais e mais zonas de subducção começarão a aparecer, causando desastres naturais. E o eventual desaparecimento do próprio Oceano Atlântico. Espere, o quê? Ok, vamos lá. Imagine que você está em uma banheira feita de rocha. O fundo é sólido o suficiente e a água é mantida no nível desejado. Você está em uma posição agradável e acolhedora? Certo. Bom, confortável o suficiente para alguém sentado em um monte de pedras. Mas então, algo se move embaixo de você, que sente uma das pedras no fundo rochoso mudar de lugar. E é uma grande. Ela gira e empurra várias outras para lugares diferentes. E então, você vê rachaduras aparecendo entre elas. Naturalmente, a água da sua banheira quente começa a penetrar nas rachaduras, deixando você em uma cama rochosa e seca depois de algum tempo. Acabou a diversão na banheira. Você entendeu, certo? Se alguma placa recém-chegada mudar todo o resto das placas tectônicas, ela eventualmente vai fazer com que a água do Oceano Atlântico desapareça. Mas o processo aqui é um pouco mais complicado. A água vai achar o seu caminho para algum outro lugar na Terra. Duarte acredita que será o Pacífico. E enquanto o movimento das placas continua e continuará até que haja espaço para isso, a paisagem do nosso planeta continuará a ser reformulada. Então, um dia, quando a nova placa finalmente encontrar um lugar confortável para si, teremos um novo supercontinente, Aurica. Eu prefiro Eurmerica. Mas ei, ninguém me perguntou. De fato, você já deve saber que nosso planeta nem sempre foi separado em continentes. Era uma vez um supercontinente enorme, chamado Pangeia, e ele foi quebrado exatamente por causa do mesmo processo geológico, o movimento tectônico. As placas apenas se moveram, afastando-se umas das outras, e novos continentes se formaram a partir da Pangeia, que foi simplesmente dilacerada. Mas o movimento não parou, então é bem lógico supor que poderemos viver em um único continente no futuro. Além disso, existem várias outras teorias sobre como exatamente nosso planeta chegará a esse supercontinente. O mais provável por agora é chamado Novo Pangeia. Hoje, os cientistas acreditam que o Oceano Atlântico está se abrindo, enquanto o Pacífico, ao contrário, está se fechando. Se esta tendência persistir, os continentes americanos se juntarão ao clube com a África e a Eurásia. Como resultado, uma enorme massa de terra se formará, cercada por todos os lados por um novo e ainda maior oceano. Não se preocupe, tudo isso pode parecer muito legal, mas processos geológicos levam muito tempo. E por muito, quero dizer milhões de anos. O movimento tectônico é uma coisa lenta, e mesmo que os pesquisadores estejam corretos, você e eu não conseguiremos ver com nossos próprios olhos. Que pena! E aqui estava eu, esperando que não tivesse que fazer mais um longo e desconfortável voo transatlântico novamente. Bom. Então,
Você gostaria de ver como será nosso planeta em alguns milhões de anos? Conte pra gente nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não comece a mudar os continentes ainda. Eu não faço a menor ideia sobre isso, mas sei que temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. É só escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida!